Meus prezados alunos, meus queridos, sejam bem-vindos a todos. Aqui é o professor Ari. Na semana passada, excepcionalmente, eu não pude estar com vocês, na plataforma, precisamente na quinta-feira. Eu avisei, os representantes de turma que meu pai passou por um procedimento cirúrgico, eu tive que momentaneamente me ausentar, mas graças a Deus está tudo bem, tá? Então, hoje, conversando, obviamente, já com vocês, já avisando a todos, principalmente a coordenação, eu estou fazendo aqui excepcionalmente um vídeo fora do nosso horário previamente já acordado, né, que seria às 15 horas e 10 minutos para a turma A e às 17 horas para a turma B. E eu estou fazendo esse vídeo agora fora desse contexto em virtude dessa situação excepcional, né? Mas graças a Deus está tudo bem e eu vou, obviamente, sempre manter informados, mas se Deus quiser e Ele há de querer, na quinta-feira vamos retomar, né, os nossos horários normais dos nossos encontros. Desde já agradeço já pelas orações, pensamentos positivos e tudo correu bem, tá? Nesse sentido, eu queria fazer aqui um vídeo aula dando seguimento ao nosso assunto. Na verdade, é uma recapitulação, tá? Principalmente do item número 7, que eu devo já ter falado por alto, né? Principalmente para a turma A, mas respeitando, obviamente, a turma B, eu vou recapitular para que ambas as turmas fiquem em sintonia, para que não haja nenhum problema, tá? Então, eu vou fazer aqui uma recapitulação e na quinta-feira nós vamos dar continuidade com a temática propriamente dita, certo? Então, a questão do item número 7 é a chamada invalidade matrimonial, a invalidade do casamento. Nós temos três modalidades de invalidade do casamento. Muito embora na apostila de vocês eu não tenha precisamente colocado por expresso a modalidade de invalidade do casamento, chamado casamento inexistente. Porém, a doutrina majoritária também considera, faz discussões, faz ressalvas, né, acerca dessa modalidade, tá? Então, o casamento inexistente, que seria aqui na ordem cronológica aqui da apostila, o item 7.1, tá? Esse casamento inexistente, já pela etimologia dá para a gente ter uma noção. Inexistente é porque eu não vou encontrar um embasamento legal, tá? É uma forma de você realizar um matrimônio, muito embora a lei, no caso o Código Civil, a Constituição precisamente, ela não está prescrevendo diretamente esta modalidade. Muito embora nós saibamos de antemão que é possível que ocorra atualmente algumas situações excepcionais que levem em consideração este ato, o chamado ato inexistente. Então, eu posso dizer o que, professor? Que o casamento inexistente, ele não encontra ainda, no presente momento, um embasamento legal, conforme prescreve a norma civilista do Código Civil, e também conforme prescreve a Constituição Federal, tá? Então, o casamento inexistente, mesmo não apresentando uma norma vigente diretamente, mas é perfeitamente possível que a doutrina e a jurisprudência já reconheça esta modalidade, tá? Ou seja, são aqueles atos que, pela doutrina e jurisprudência, já tem um certo aparato, mas a lei maior, a Constituição e as leis extravagantes, que no caso o Código Civil, ainda não, no presente momento, ainda não informaram precisamente, tá? Como exemplo de casamento inexistente, nós podemos atrelar, direcionar o chamado casamento homoafetivo, muito embora exista já o provimento, né, número 175 do CNJ de 2013, que já confirma a tese da possível realização desse casamento de pessoas do mesmo sexo, mas a Constituição e o nosso Código Civil diretamente ainda não nos informa. Por esse motivo, nós podemos direcionar o chamado casamento inexistente, né? E também quando ocorrem situações excepcionais que leva à chamada coação física, né? Você não pode forçar ninguém a casar. Se isso realmente acontecer, é um ato passível de ser considerado inexistente. Que até então, no passado, né, indubitavelmente, o chefe da família obrigava as meninas, as filhas, a casar com aquele determinado pretendente, né, que satisfazia
o interesse da família em detrimento do interesse da determinada filha, né? Então, era muito comum observar esse ato de coação, essa violência, né, que era praticada principalmente pelo chefe. Mas hoje esse ato, repito, é um ato que não pode ser considerado pela norma. O patriarca não pode mais mandar na vontade de nenhum dos filhos, até porque o patriarcalismo não pode mais ser considerado como elemento, né, dentro do seio familiar. Por esse motivo é um ato inexistente, tá? Então, nós temos aqui essa situação, né, do casamento homoafetivo, de uma situação de coação física, como eu coloco aqui no meu material. Nós temos também uma situação quando ocorre o casamento celebrado por uma autoridade que não seja o juiz de paz, ou seja, uma autoridade incompetente, tá? Jamais o casamento, por exemplo, pode ser realizado pelo Ministério Público, ou pode ser realizado, por exemplo, por um determinado professor, né? Ou por um determinado ministro do Tribunal de Contas. Então, isso daí é um ato inexistente, porque quem tem a competência de firmar o casamento é o juiz de paz, conforme reza a Constituição Federal, lá no artigo 98, tá? Então, deu para entender, né? O casamento inexistente, nós levamos em consideração situações em que a norma maior constitucional, o Código Civil, precisamente, ainda não nos informa diretamente. Porém, é possível, principalmente no caso do casamento homoafetivo, né? Esta situação já é uma realidade pelo provimento do CNJ, né? E já existe essa possibilidade, mas falta ainda o aparato da lei maior, que é a Constituição e o Código Civil, tá? Por esse motivo, é inexistente perante a lei, porém é existente perante a doutrina e jurisprudência, no caso do chamado casamento homoafetivo, tá? Ainda seguindo aqui no teu material, o item 7.2, que seria, no caso, o item 7.2, aqui pela lógica, né? Nós temos o chamado casamento nulo. Nulo é o que, professor? Nulo é porque eu levo em consideração a chamada regra da nulidade absoluta, tá? Nulo é porque eu não posso, de forma alguma, tornar reconhecido esse casamento posteriormente. O ato já nasceu vicioso, tá? Não existe possibilidade alguma de reconhecer esse casamento posteriormente. Então, toda vez que eu te mencionar o chamado casamento nulo, é porque previamente ele já nasceu irregular. Aquele ato específico não pode, de hipótese alguma, ser reconhecido posteriormente. Ele já nasceu irregular, tá? E essa situação somente é uma, pelo nosso vigente Código Civil, conforme reza a redação do artigo 1548, lá no inciso 2º, tá? O inciso 2º, ele precisamente está retratando aquela possibilidade quando ocorre qualquer infringência, né, daquelas causas de impedimento do casamento. Você já sabe, né, aquelas causas taxativas lá do artigo 1521, né? Situações, por exemplo, de jamais pode acontecer um casamento firmado entre pais e filhos, ascendentes e descendentes, né? Jamais posso firmar também um casamento entre afins, parentes por afinidade, em linha reta, tá? O cunhado, no caso, ainda quando estiver casado, tá? Eu não posso me casar com meu cunhado enquanto eu estiver casado. Depois que eu estiver divorciado, abre-se uma exceção. Agora, eu não posso também nunca casar, mesmo depois de divorciado, por exemplo, com meu sogro ou com meu enteado, tá? É uma situação de impedimento, tá? Então, isso daí, indubitavelmente, lesa, né, o Código Civil e leva também à regra da chamada nulidade absoluta. O ato é passivo de ser nulo, tá? Então, toda vez que os senhores ouvirem falar desta modalidade de casamento nulo, é porque eu não posso convalidar, eu não tenho como tornar reconhecido esse casamento posteriormente, tá? De hipótese alguma, se você já iniciou errado, você também vai dar continuidade a esses efeitos posteriormente. Você não pode corrigir esse equívoco, tá? O casamento nulo não tem discussão. Ele já iniciou equivocadamente. E não tem como você consertar, posso colocar até entre aspas, né? Corrigir esse ato posteriormente, tá? E aí, professor, o que eu tenho que fazer? Caso eu venha infringir, né, aquelas causas lá do artigo 1521. Caso isso venha acontecer, você deve ingressar, né, com uma chamada ação de nulidade matrimonial.
Inclusive, eu já coloquei para os senhores, aí mesmo na plataforma do nosso MEAD, os modelos das petições, tá? Tanto de nulidade matrimonial como de anulação do casamento. E aqui, precisamente, os senhores vão, indubitavelmente, atacar as causas de nulidade com a chamada ação propriamente dita de nulidade do casamento, conforme a redação lá do artigo 1548, tá? Só uma curiosidade, vocês perceberam que após o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é a Lei 11.000, né, de 2015, tá? Esta lei, precisamente, que agora me falhou a memória, a Lei 13.146 de 2015, que às vezes é tanta lei da nossa mente, né, que a gente esquece. Mas a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto das Pessoas, veio revogar o inciso 1º do artigo 1548, que até então vetava, né, a possibilidade de qualquer pessoa com alguma deficiência, né, quer seja mental, intelectual, física, tá, firmar o casamento por si só. E isso atentava contra a dignidade da pessoa humana, né, que hoje a gente não pode mais atrelar diretamente a incapacidade à deficiência. Você tem que agora flexibilizar, né? Você tem que agora analisar o caso concreto e verificar se realmente aquela pessoa apresenta ou não uma, entre aspas, deficiência, tá? Então, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o inciso 1º sofreu uma revogação, tá? Hoje, as pessoas com deficiência mental, intelectual, física, tranquilamente podem firmar seus casamentos, tá? Por sua mera liberalidade, sem haver aquela necessidade de imediato depender, né, regra geral, do seu representante legal, tá? Porque o Ari, por exemplo, tem um déficit cognitivo, o Ari tem uma síndrome de Down, o Ari, ele obviamente é um ébrio habitual, ele vai precisar imediatamente de um representante legal, já para que venha satisfazer o interesse desse representante, para que venha confirmar esse casamento. Não, tem que haver uma certa flexibilidade, tá? Em virtude da dignidade da pessoa humana, eu posso também, antes do meu representante confirmar, primeiro tem que ser ouvido, tá? Olha que legal o que o Estatuto trouxe, né? As pessoas com deficiência, respeitar a dignidade, a vontade daquela pessoa, inclusive de firmar por si só o seu casamento, podendo ou não, se for o caso, até constituir o seu representante legal, tá? Então, isso eu até coloquei aí no material de vocês, não sei se por expresso, mas se não, vocês mencionem aí no item do casamento nulo, vocês podem até acrescentar a redação do artigo 1550, parágrafo 2º, tá? Até por curiosidade, eu gosto às vezes muito de ler esse parágrafo 2º do artigo 1550, porque ele vem justamente confirmar a tese, né? Que as pessoas com deficiência ganharam maior autonomia, inclusive para firmar qualquer tipo de negócio jurídico, dentre os quais principalmente firmar o seu casamento, por si só, sem haver aquela permissão imediata já do seu representante legal. Então, as pessoas com deficiência, após o estatuto, ganharam, repito, maior força de opinar perante qualquer tipo de negócio jurídico, tá? Então, eu gosto muito de ler esse parágrafo 2º, o parágrafo 2º do artigo 1550, que ele foi criado, tá, gente? Depois do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Olha só o que está dizendo, olha, a pessoa com deficiência até menciona os tipos de deficiência, mental ou intelectual, em idade mínima para casar, né, que é a idade núbia, poderá contrair o seu casamento, tá? Expressando sua vontade diretamente ou por meio de um representante legal, né, ou até mesmo um curador. Tu percebes aqui que a lei ela te dá uma alternativa. Você pode diretamente já casar, é uma autonomia, um respeito à autonomia da pessoa com deficiência, ou se ela tiver interesse, ela pode também buscar o auxílio, né, de um determinado representante legal, principalmente aquelas situações bem mais excepcionais, né? A pessoa que realmente apresenta já uma deficiência que vai, indubitavelmente, precisar da força desse representante ou do curador. Mas aí é uma situação atípica. Então a gente aplaude, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque não só revogou o inciso primeiro, que ele foi revogado, tá, do artigo 1548, como também as pessoas com deficiência fortaleceram as suas autonomias, inclusive para casar, firmar o seu casamento de uma forma autônoma, né? Mera liberalidade, sem depender diretamente já
por primeiro da outorga, da autorização do seu representante. Que bom, né? E o Estatuto trouxe essa alternativa, tá? Então, estou justificando para vocês por que razão, inciso primeiro, ele sofreu obviamente, essa revogação, tá? Após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E os legitimados, professor, para ingressar com ação de nulidade matrimonial? Qualquer pessoa interessada pode ingressar. Por se tratar de um ato público, né, já que é um ato nulo, é aquele que já nasceu irregular, qualquer pessoa que se sentir prejudicada pode ingressar com esse pedido de nulidade, inclusive até de ofício, o juiz pode reconhecer esse ato como nulo, tá? É a redação, depois vocês anotem aí por gentileza, é a redação do artigo 1549, que eu acho que eu até mencionei no material de vocês, né? Que indubitavelmente, se eu não tiver mencionado, vocês podem anotar que o artigo 1549 nos informa acerca dos legitimados que podem, indubitavelmente, o que, professor? Podem ingressar com a chamada ação de nulidade matrimonial. Vou repetir, conforme reza, né, a redação do artigo 1549, nós temos os legitimados que podem ingressar com pedido de nulidade absoluta, tá? Ou seja, qualquer pessoa que se sentir prejudicado, né, qualquer representante legal, o Ministério Público, até o juiz de ofício, ele pode assim reconhecer, né? Olha aí, ó. Olha o artigo 1549, só para a gente confirmar, né? Então, a decretação da nulidade, pelos motivos previstos lá do artigo anterior, que é o 1548, pode ser promovida mediante uma ação direta. Qual o nome dessa ação direta, gente? A chamada ação de nulidade matrimonial, tá? Quem pode ingressar, professor? Tá aí. A lei está dizendo qualquer interessado, por se tratar de matéria de ordem pública, tá? Ou pelo próprio Ministério Público, porque ele vai, a partir do momento que ele está atuando como fiscal da norma, ele vai buzinar, numa linguagem coloquial, perante o ouvido da justiça e dizer que ali ocorreu algumas causas de impedimento do casamento, lá da redação do artigo 1521, tá? Então, ato nulo, não posso convalidar, já nasceu irregular, não posso corrigir de hipótese alguma, indubitavelmente o juiz deve também já reconhecer até de ofício, o Ministério Público pode ingressar, e aí você deve alegar as situações de causas de impedimento. Qualquer uma daquelas situações leva ao reconhecimento de um casamento nulo. E a ação específica que vai atacar essas causas de impedimento é a chamada qual ação? Ação de nulidade matrimonial, tá? E indubitavelmente você deve buscar o reconhecimento desta ação. E uma vez um aluno me perguntou, professor, tem algum prazo específico para ingressar com esta ação? Normalmente é um prazo de 2 anos, tá? 2 anos após, indubitavelmente, ser focalizado, né, ser presenciado da data da ocorrência daquela causa de impedimento, da chamada celebração propriamente dita do casamento, né? Então, a partir do momento que foi realizado aquele ato irregular, foi celebrado, você deve buscar o auxílio da justiça em até 2 anos, a contar justamente daquela eventual celebração que foi realizada, mas foi realizada de uma forma irregular, tá? Ficou tranquilo? Deu para entender o chamado casamento nulo, né? Ou situações que levam o reconhecimento de causas de impedimento? Maiores detalhes vocês não esqueçam, observem a redação do artigo 1548, que ele faz uma menção, ele está direcionado, tá, diretamente lá para o artigo 1521, tá? São as situações de causas de impedimento. Não posso convalidar, o ato já nasceu nulo e não tenho como remediar isso. Se já nasceu nulo, ele vai continuar. Eu não posso posteriormente reconhecer como válido, tá? E nós temos também, eu estou olhando aqui no material de vocês, que é o roteiro, tá? Eu vou até aqui observar, a chamada ou chamado, né, atos de anulação do casamento, ou a chamada modalidade de casamento anulável, tá? Que é uma outra modalidade, é uma outra situação que vai também levar à descaracterização desse ato propriamente dito que até então foi realizado. A diferença aqui do chamado casamento anulável, ela é muito simplória, tá? Eu, a priori, não posso, não devo realizar determinados atos, mas pode ser que posteriormente eu possa sim corrigir, eu possa sim realizar. O casamento anulável, ele tem uma grande diferença para o casamento nulo.
É porque o anulável, a partir do momento que eu cumpri com determinados prazos, a partir do momento que eu corrigi aquele equívoco, resultado, eu posso tornar reconhecido esse casamento posteriormente, sim. Não haverá nenhum óbice, nenhum impedimento. O casamento anulável, o que que é anulável, professor? É anulável aquele equívoco que eu corrigi, que eu pretendo, aliás, corrigir, tá? Ou seja, é anulável aquele ato que eu fiz no primeiro momento, que eu exerci no primeiro momento, que eu pratiquei no primeiro momento, tá? Eu não deveria, mas acabei realizando. Eu não podia fazer, mas acabei fazendo aquele ato propriamente dito. Mas se assim aconteceu, é possível, no caso, né, é preciso corrigir esse equívoco. Então, o chamado casamento anulável funciona como uma espécie de um corretor, tá? Ele vai corrigir, indubitavelmente, aqueles eventuais erros, aqueles equívocos que foram realizados de uma forma precipitada, que não deveriam ser realizados inicialmente, mas acabaram sendo feitos. E uma coisa, uma curiosidade, né? Você tem um prazo para corrigir esses equívocos. Todas as situações de casamento anulável, você vai cumprir com prazos, tá? Esses prazos específicos vão ter esse propósito único e exclusivo de você retificar esses erros, você corrigir essas irregularidades. Agora, se você deixar esse tempo transcorrer, se você deixar de cumprir com esses prazos, obviamente você vai correr o risco de tornar esse ato convalidado, ou seja, reconhecido. Claro que alguma das partes vai sentir feliz, né? Porque já iniciou aquele ato de uma forma equivocada, de uma forma errônea, né? E aí pode ser que posteriormente esse ato vai se tornar tão simplesmente convalidado, tão simplesmente validado. Benefício para aquela parte que cometeu o equívoco, prejuízo para aquela outra parte que sofreu justamente esses equívocos, sofreu essas irregularidades, tá? Então, cuidado. O casamento anulável, você tem que correr contra o tempo. É isso que eu quero que vocês não esqueçam, tá? Diferente lá do casamento nulo. Você pode buscar o auxílio da justiça, tá? Situações de impedimento, mas no anulável, você vai ter que prestar atenção, indubitavelmente, para aquelas situações que você está vivenciando, e aí você vai solicitar uma anulação, uma retificação daquele ato pela qual foi exercido no primeiro momento, de uma forma equivocada. Mas para cada ato desse, haverá um prazo específico para que você busque o auxílio do juiz. Para que a partir do momento de ao tomar conhecimento, ele vai indubitavelmente reconhecer esse ato como anulável, tá? E aí ele vai retificar, corrigir, mandar retificar, melhor dizendo, esse equívoco, tá? Então, a situação de anulabilidade, se ocorrer contra o tempo, óbvio, eu tenho já a garantia de imediato desse ato a meu favor ser retificado. Agora, se eu cruzar os braços, se eu deixar o tempo transcorrer, para cada situação específica, eu também vou correr o risco desse ato simplesmente tornar válido, reconhecido. Repito, prejuízo para uma parte que queria que já fosse anulado, benefício para outra parte que, na verdade, estava até em stand-by, estava caladinho, né, ali na manha da aranha, não querendo ser perturbado. Mas, obviamente, ali vai se tornar até eficaz para si, porque vai se tornar válido para ele, tá? Aí teve um aluno que também eu nunca me esqueço, professor, mas aí se eu passar o prazo, eu não posso mais pleitear uma anulação do meu casamento. E agora, o que eu tenho que fazer? Suportar essas dores, né? Suportar esses erros, essas irregularidades? Claro que não, tá? Se, obviamente, você perpassar o prazo da anulação do seu casamento, mas pode ser que posteriormente você venha discutir em sede de divórcio, né? Pode ser que lá na frente você queira ainda acabar com o seu casamento, você queira ainda finalizar. Mas a única alternativa que você terá é ingressar diretamente com o pedido de divórcio, desde que você esteja, né, incluso, né, naquelas situações do divórcio propriamente dito. E logo, logo nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, o casamento anulável é isso. O casamento anulável, ele leva a uma eventual convalidação, caso, obviamente, aquela parte prejudicada não venha de imediato solicitar uma correção daquele ato que realizou.
tá? Então tem que correr contra o tempo, porque para cada situação tem um prazo de correção daqueles equívocos, daquelas irregularidades, tá? E a primeira situação aqui que nós temos que observar, só uma ressalva, que as situações de anulação do casamento estão prescritas na redação do artigo 1550, é uma regra taxativa, tá? Que hoje, precisamente, no nosso encontro, eu vou mencionar alguns dispositivos, né, alguns incisos, precisamente os 3 incisos. Aí na nossa próxima aula eu vou fechar esses incisos, mas explicando o divórcio para vocês, tá? Então, aqui, no artigo 1550, nós temos uma regra taxativa, situações que levam a uma anulação imediata daquele equívoco. E não esqueçam, como é que eu vou corrigir essas situações? Através de uma petição, tá, gente? A chamada ação de anulação do casamento, tá? É aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? Inclusive, eu já até mandei os modelos para vocês. Se de repente você cometeu algumas situações do artigo 1550, pela parte prejudicada, ela pode ingressar para corrigir, né? Ela vai peticionar para solicitar que a justiça analise e retifique, né, esse ato equivocado. Vai solicitar que a parte solicite uma anulação. Como é que ela vai solicitar essa anulação? Através de uma chamada ação de anulação do casamento, que o modelo eu já coloquei para vocês aí na plataforma, tá? Então, esta ação de anulação do casamento, ela deve levar em consideração as causas de anulabilidade, tá? Prescritas aí na redação do artigo 1550, uma regra taxativa, tá? Dentre as causas de anulação do casamento, nós temos a primeira situação, né, que eu coloquei aqui no teu material, que eu estou olhando, é o chamado casamento contraído por aquele que ainda não completou a idade mínima para casar, tá? Eu faço até um gancho do inciso primeiro com o inciso segundo. Olha o que está dizendo o inciso segundo. Leia aí comigo. Casamento contraído pelo menor em idade núbil, tá? Não havendo autorização. Qual é a diferença do inciso primeiro para o inciso segundo? É muito simples, é muito simplória, tá? O inciso primeiro remete-se àquelas situações daquele menino, daquela menina que formalizou um casamento, que celebrou um casamento, tá? Porém, fora da sua idade mínima para casar, fora da chamada idade núbil, tá? A idade núbil é a idade mínima, que é 16 anos. Então, por exemplo, se o Joãozinho firmou um casamento com a Mariazinha, a Maria pode até ser de maior, mas o Joãozinho tem 15 anos. E esse casamento, de repente, for celebrado, né? Tiver sido confirmado, é claro que ele é passível de ser retificado. Ele tem que ser corrigido, ele tem que ser anulado, porque ele foi feito de uma forma precoce, sem a devida autorização, inclusive judicial, tá? Porque hoje, queridos, tem até uma redação do artigo 1520, tá? Eu faço até uma ressalva aí para vocês, eu não coloquei diretamente na plataforma, mas por favor vocês anotem, que vocês estão assistindo agora esse vídeo. Nós temos uma lei, tá? Nós tivemos, melhor dizendo, uma lei que foi ratificada, publicada no ano passado, é a Lei 13.811 de 2019. Esta lei, ela fez uma alteração lá na redação do artigo 1520. O artigo 1520 hoje é claro. Pessoas que ainda não atingiram a idade mínima para casar não podem firmar de imediato esse casamento. É vetado. Regra geral. A não ser que você tenha obtido uma autorização do seu representante legal para esse ato. Então, por primeiro, professor, eu devo ter obtido uma escritura pública de autorização para casar, para que aí sim eu tenha o êxito de confirmar meu casamento posteriormente, tá? Então, sem autorização para casar, principalmente até judicial, né, para esses casos que eu ainda não obtive a idade mínima, tá? Eu não posso firmar casamento em hipótese alguma, é vetado. O artigo 1520, ele é bem claro. Não existe, não pode menor de 16 anos casar. Não pode menor de 16 anos firmar casamento. Aí tem a ressalva, a não ser salvo se for por outorga
de representante legal, representatividade legal, ordem judicial, tá? É a única situação. Então, nesse sentido, se isso realmente acontecer, se o menino tiver firmado o casamento de uma forma antecipada, a sua idade mínima, esse ato tem que ser retificado, corrigido. Aí vocês me perguntam, tem prazo para isso? Tem. É o prazo de 180 dias, a contar justamente da formalização desse suposto casamento. Esse prazo, eu acho que até coloquei aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui no material eu coloquei, tá? É a redação do artigo 1560, no parágrafo 1º. Esse artigo 1560, parágrafo 1º, é o prazo que vai nos remeter, tá? De 180 dias para que eu venha anular esse casamento realizado de uma forma precoce, sem que o menor tivesse atingido a idade, pelo menos a idade núbil, para casar, tá? E não devemos esquecer também que é que pode ingressar com a estação de anulação. Incrível que pareça, né? É a própria redação do artigo 1552, até coloquei no teu material. O artigo 1552, o próprio menor, que pode ingressar com esse pedido de retificação, de anulação, tá? Quem também pode ingressar? Os representantes legais dele, tá? Os pais, pode ser os tutores, né? Além da fala até ascendente. Ascendente já sabemos, é pai e mãe, tá? E os representantes legais são os tutores, né? Os curadores, o próprio Ministério Público, ele também pode ingressar. Então, esses indivíduos, tá? Eles tranquilamente vão ingressar com esse pedido de anulação no prazo de 180 dias. E é interessante vocês não esquecerem que para cada situação, essa contagem deve respeitar, tá? Se o menor, de repente, quiser ele mesmo ingressar, primeiro ele tem que atingir a idade mínima para ingressar com a ação. Então, se hoje eu tenho 15 anos e amanhã vou estar com 16 anos, primeiramente eu vou ter que completar os 16 anos para ingressar com a ação de anulação, de uma forma superveniente, no decorrer do devido processo legal, tá? Mesmo que eu tenha realizado a celebração outrora, anteriormente, mas eu primeiro tenho que completar a idade mínima, tá? Agora, professor, se o representante legal, se o ascendente, eles quiserem ingressar com a ação, eles mesmos, eles vão levar em consideração o prazo de 180 dias a contar do suposto casamento realizado, celebrado. Então, se o casamento foi celebrado hoje, que dia é hoje? Hoje é 29 de setembro, tá? O menino de 15 anos firmou, celebrou o casamento com a Joaquina, que tem 18, 19, tá? Ou até menos. Então, o que que acontece, gente? Aí, quem é que vai ingressar? O próprio menor, se for o Joãozinho, né? Ele vai ter que pelo menos completar 16 anos. Agora, se for o tutor dele, o curador, ou o papai ou a mamãe, eles vão levar em consideração o prazo de 180 dias desde a data da realização desse ato de celebração do casamento, ou seja, desde hoje. Então, desde o dia 29, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento, até fechar os 180 dias, eu tenho, obviamente, esse prazo para cumprir. Eu tenho até 180 dias para ingressar com ação de anulação, sob pena de convalidar, tá? E fala em convalidação, é possível que esse casamento depois venha a ser reconhecido. De repente, o menino amanhã atinge os 16 anos, ele vai obter uma autorização dos próprios pais, tá? Isso convalida, tá, gente? O casamento é reconhecido depois, mesmo que anteriormente eu tenha firmado aquele casamento antecipado, precoce, mas se os pais amanhã resolverem querer autorizar o menino para casar, fica a critério dos pais. Basta que eles autorizem, tá? Convalida. Sabe o que também convalida? Simplesmente se a mulher também estiver na condição de gravidez, tá? A redação, eu até coloquei aqui no material de vocês, no artigo, deixa eu ver aqui, do artigo 1551, situação de gravidez também leva a uma possível convalidação, tá? Dependendo do andar da carruagem, a legislação ainda menciona, e o artigo 1553. O artigo 1553, que é aquela situação da prévia autorização dos pais e representantes legais, mesmo que o menor depois venha atingir essa idade núbil, tá? Então, a grande diferença do inciso primeiro para o inciso segundo é que o inciso primeiro desse artigo 1550, o menor ainda não atingiu a idade mínima, tá? Já o inciso segundo, o menor já está com 16 anos.
Mesmo exemplo do Joãozinho. O Joãozinho já está com 16 anos atualmente. Só que o que que aconteceu com o Joãozinho? Ah, Joãozinho, ele casou com a Mariazinha, só que o Joãozinho não obteve também autorização. É bem semelhante, né, a situação do inciso primeiro. A diferença é a questão da idade, tá? No inciso primeiro eu ainda não tenho a idade mínima e já casei. E no inciso segundo eu já tenho a idade mínima, só que eu casei sem ter obtido previamente esta autorização. No caso, a escritura pública para autorizar a casar. Mesma regra, professor? Mesma regra. Prazo de 180 dias para buscar uma ação de anulação. O Joãozinho já tem 16 anos, tá? Obviamente já tem 17 anos, mas ele precisava, por primeiro, obter autorização para casar e não obteve. E aí é claro que é possível retificar isso. É possível anular, corrigir esse equívoco através de uma ação de anulação. E aí, professor, prazo de 180 dias, né, como já havia falado, quem ingressa? Quem são os legitimados? O próprio também Joãozinho, os seus representantes legais, os seus pais, tá? E acreditem, se de repente até a lei fala aí no artigo 1555, até coloquei aí no teu material, tá? Os legitimados. Depois você também dá uma olhadinha nesse artigo, o 1555. Acreditem, se de repente o Joãozinho falecer no decorrer do devido processo legal, vamos imaginar, por exemplo, que o pai do Joãozinho ingressou com pedido de anulação, respeitando o prazo de 180 dias. Ele ingressou querendo que o casamento seja anulado, ocorreu um equívoco, parará pererê. E se o Joãozinho de repente vier a falecer durante o andamento desse prazo de 180 dias, ou melhor dizendo, se ele vier a falecer no decorrer do devido processo legal, cuidado. Se o Joãozinho vier a falecer no decorrer do devido processo legal, o processo está andando. O pai dele já ingressou com pedido de anulação, mas se o Joãozinho vier de repente a falecer no decorrer do andamento do processo, quem é que vai dar continuidade, professor, com esta ação? Os herdeiros do Joãozinho. Óbvio que os herdeiros de imediato são os próprios pais, eles já ingressaram, tá? Então aí nós não temos que esquecer. Quem é que pode ingressar com uma ação anulatória nessa situação de alguém que já atingiu os 16 anos? O próprio representante legal, o próprio cônjuge menor, né? E os herdeiros, né? Quando a lei fala herdeiros, depois vocês vão ler aí a redação do artigo 1555, os herdeiros, eles levam em consideração justamente a contagem até do falecimento. Vamos imaginar, por exemplo, que ninguém ainda tinha peticionado a estação de anulação, mas o Joãozinho até faleceu, até antes de ingressar com a ação. Agora, cuidado, estou falando para vocês que o Joãozinho até queria ter ingressado com uma ação de anulação daquele equívoco que ele mesmo cometeu, mas não deu tempo. Tá? Ele faleceu antes. Quem é que pode ingressar, gente? Os próprios herdeiros do Joãozinho. Isso aqui é uma outra situação, tá? Estou falando para vocês a situação que o Joãozinho queria ingressar com a ação de anulação, ele queria corrigir o equívoco. Mas infelizmente não deu tempo, ele morreu antes. Quem é que vai ingressar? Agora quem é que vai ingressar são os herdeiros do Joãozinho, tá? Levando em consideração o prazo de 180 dias, a contar de onde esse prazo? A data do falecimento do Joãozinho, que a gente vai levar em consideração a certidão de óbito. Então, se o Joãozinho casou hoje de uma forma precipitada e falecer 24 horas depois, ou qualquer dia depois, nós vamos considerar justamente os herdeiros que vão ingressar com o pedido de anulação, tá? E este prazo de 180 dias desse pedido é contado de onde? É contado justamente da data do falecimento do Joãozinho. Não é da data da celebração do casamento, não, tá? Porque o Joãozinho morreu, ele queria ter ingressado, mas não deu tempo. Ele queria ter ingressado com ação, com pedido de anulação, mas não deu tempo. Então, se o Joãozinho morreu, quem é que vai ingressar com pedido de anulação? Quem vai ingressar são os herdeiros dele. E os herdeiros vão ingressar com pedido de anulação daquele equívoco cometido, considerando o quê, gente? A data do óbito do Joãozinho. Porque, de repente, esse ato. Por quê, professor? Mas o casamento não já acaba com a morte? Sim, acaba. O problema, gente, é que foi registrado esse casamento.
existe já um registro desse ato. Está perante os órgãos públicos competentes, está perante a Receita, de repente os próprios cartórios, já foi oficiado para outras entidades. É preciso corrigir essa falha. É preciso o cartório depois ser oficiado pela Justiça e mandar oficiar os órgãos competentes para retificar esse equívoco. E isso quem deve agora fazer são os herdeiros, por considerar que o Joãozinho, o autor principal, né, da lide, posso dizer assim, ele faleceu, tá? Então, prazo de 180 dias, conforme a redação do artigo 1555, depois você lê o parágrafo primeiro, que está falando sobre as contagens dos prazos, tá? E aí leva em consideração justamente essa regra. Os herdeiros podem ingressar, tá? E por fim, a convalidação, né? Eu posso convalidar, professor? Sim, se o Joãozinho também receber uma outorga, uma autorização dos seus representantes legais, a exemplo do inciso primeiro, tá? Lá do artigo 1550, a mesma regra. Obtendo autorização de uma forma superveniente, logo em seguida, tranquilamente, é um fator preponderante para que esse casamento, que no primeiro momento foi irregular, mas depois se tornou válido. Se tornou válido porque os próprios pais, ou perante algum deles, né, autorizou o Joãozinho, né, por exemplo, a ratificar esse casamento. Tá? A autorização ela veio posterior, ela veio posteriormente, de uma forma superveniente. Tá? É justamente o que informa a redação do parágrafo 2º do artigo 1555. Tá? Então, já dizia o velho ditado, o resumo da ópera, inciso primeiro, situação daquele menor que ainda não atingiu a idade mínima, mas casou de uma forma precoce. E o inciso segundo, eu já atingi a idade mínima, mas eu casei, porém sem a devida autorização para casar. Tanto no um quanto no outro, eu tenho que corrigir essa falha, através de uma ação anulatória, prazo de 180 dias, e a contagem deverá estar adequada para cada situação, considerando os legitimados. Tá? E aí depois você lê com calma a redação justamente desses dispositivos que eu já mencionei. Tá? E eu também queria comentar, só perante esse vídeo aula que eu estou mencionando para os senhores, tá? Eu vou finalizar esse vídeo aula de justificativa, fechando aqui nesse inciso terceiro, tá? Que é a situação de vícios de consentimento. Vícios esses que direciona ou para uma situação de coação ou uma situação de erro, tá? Que é justamente a redação do inciso terceiro, vícios de consentimento, tá? De uma forma equivocada, a parte tenha manifestado o seu interesse. Então, aqui, a diferença da coação para o erro, né? A coação que eu coloquei aqui no teu material, o conceito de coação, eu até coloquei aqui na redação do artigo 1558, a pessoa ela está tolhida de manifestar o seu próprio interesse. Só que cuidado, gente, a coação aqui é uma coação psicológica. Não é uma coação física que eu falei para vocês lá no casamento inexistente. Olha a pegadinha aí, tá? A pegadinha do malandro. Cuidado. A coação aqui é uma violência psicológica. Não é uma violência física, porque a violência física é um ato inexistente. Eu não posso puxar pelo cabelo, por exemplo, a minha filha ou meu filho para obrigá-lo a casar com aquele suposto pretendente. Se eu estiver utilizando das minhas forças físicas, isto é um ato inexistente. Cuidado. A coação aqui que eu estou falando, da redação do artigo 1550, inciso terceiro, é a chamada, melhor dizendo, do artigo 1558, mas você combina, tá? Artigo 1550, inciso terceiro, combinado com o artigo 1558. Esta coação ela é moral, é psicológica, é uma violência psicológica. Tá? Você está ameaçando alguém, você tem que casar, é uma alienação, né, que você está fazendo na mente da sua filha, do seu filho, né, 24 horas praticamente por dia, vai casar, etc. Não há necessidade de agressão física, mas uma agressão verbal, isso aí vai acontecer. Se isso realmente for ratificado, nós temos o chamado casamento anulável, tá? Só tem um detalhe. Quem é que vai ingressar com ação de anulação? É quem for vítima desta coação. Somente ingressa com pedido de anulação
aquele que fora, olha o verbo mais que perfeito, aquele que fora vítima da coação. Eu não posso deixar que meu primo, que a minha mãe, que meu outro irmão ingresse com pedido de coação por mim, um pedido de anulação, melhor dizendo, né? Para reconhecer esse ato de coação por mim. Não. Somente a vítima, quer seja para coação, quer seja até por erro, que é uma outra situação de modalidade de vício de consentimento, tá? No inciso terceiro. Tanto a coação quanto o erro, a vítima é que deverá ingressar com a solicitação, com pedido de reconhecimento de anulação do casamento. Gente, não esqueçam disso. Situações do inciso terceiro do artigo 1550, somente quem estiver na condição de vítima. Eu não posso outorgar essa competência para nenhuma outra pessoa. A ação ela é personalíssima. O senhor está mencionando onde? Anotem, tá? A redação aqui do artigo 1559 é um ato personalíssimo, tanto para a coação quanto para o erro. Quem sofreu a coação ou quem praticou esse erro, somente quem estiver na condição de vítima deverá ingressar com pedido de anulação. No caso da coação, tá? Eu tenho um prazo de até 4 anos para ingressar com esse pedido de anulação perante a justiça, para que o juiz entenda, reconheça que esse ato realmente foi anulável, que deve ser anulável, que realmente foi um ato passível de coação moral, uma violência psicológica que ali foi realizada, tá? Na mente daquele determinado cônjuge específico, tá bom? Então, a vítima, somente ela ingressa, mas cuidado, ela tem que respeitar o prazo, tá? Ela tem até 4 anos para ingressar com pedido de anulação. Esse prazo é contado a partir do momento daquele ato, daquele casamento celebrado. Casamento esse celebrado de uma forma, entre aspas, a força psicológica, né? Contrariando a vontade daquela pessoa, da vítima propriamente dita. O casamento, numa linguagem coloquial, foi realizado às marras. Só que aí, as marras que eu estou mencionando é a chamada violência psicológica. A pessoa foi obrigada a assinar essa certidão de casamento, tá? Ela foi induzida a isso, né? Ela foi obrigada a afirmar o sim para confirmar justamente a vontade que no fundo não era a sua vontade, mas a vontade do pai, da mãe, etc e tal, tá? Então aí é uma violência psicológica, desde que ela comprove, né, com provas testemunhais principalmente, que ocorreu essa coação, ela deverá ingressar com pedido de anulação em até 4 anos, tá? Professor, onde é que está esse prazo da contagem? Depois vocês observam, por favor, até coloquei aqui, a redação do artigo 1560, inciso número 4, tá? Artigo 1560, inciso 4, é o prazo para ingressar com pedido de anulação, tá? No caso da coação, leve em consideração justamente a realização daquele casamento que foi realizado de uma forma forçada, psicologicamente falando. Tá? Então, a coação é nesse sentido. Você vai exercer uma violência psicológica naquele sujeito, a tal ponto dele ficar desorientado ou desorientada, assinar aquele documento, assinar aquela escritura, firmar sua assinatura contra a sua vontade. Então, isso daí é um ato anulável, passivo de sofrer uma anulação. Mas cuidado, o prazo é até 4 anos. Professor, se eu perpassar esse prazo, teoricamente convalidou tudo aquilo que foi feito até então. Aquele casamento que foi realizado, foi convalidado, foi aceito. Prejuízo para essa parte que está sofrendo a coação. Benefício para aquela outra parte que forçou, né? Aquele outro cônjuge que normalmente forçou, muitas das vezes, a casar, né? Mas você tem que buscar o tempo. Cuidado com esse prazo, porque se você deixar de anular, de solicitar uma anulação em tempo oportuno, esse casamento poderá ser convalidado, tornando-se válido. E aí você já viu, né? Satisfatório para um interesse, prejuízo para outro. Tá? Tudo bem? Então, se eu deixar o tempo passar, alguém vai se satisfazer.
aquele outro cônjuge que realmente queria continuar com esse casamento. Aí vem aquela velha pergunta, professor, e se passar os 4 anos, eu não vou mais fazer nada? Eu vou ter que conviver com esta mala, né? Com esse indivíduo? Não, você pode buscar um divórcio, desde que você formalize as situações específicas lá do divórcio. E logo, logo nós vamos estudar na próxima aula as causas específicas do divórcio, tá? Tudo bem a coação? Então, a coação, ela leva em consideração justamente essa violência psicológica, atenta contra a dignidade da pessoa. Eu tenho que buscar esse pedido de anulação em até 4 anos. Quem é que vai ingressar? Somente a vítima. É um ato personalíssimo. Eu não posso deixar ninguém ingressar por mim com a ação. Somente me compete. E cuidado, se eu perpassar os 4 anos, haverá uma eventual convalidação desse ato, tá? Isso é perfeitamente possível. E, por fim, nós temos a situação do erro. O erro também, conforme a redação do artigo 1550, inciso 3º, é outra modalidade de vício de consentimento. É outra situação irregular, tá? O erro, você vai criar aquele falso contexto. Alguém te induziu a isso, tá, gente? Você criou aquela falsa perspectiva de análise daquela situação que você esperava que fosse isso, mas na verdade não foi. Você foi ludibriado por alguém, tá? O erro é isso. Você mesmo incidiu nessa falsa ilusão. Eu pensava que fosse assim, mas na verdade não foi. Então tu percebes que o outro cônjuge criou um contexto que você mesmo acabou, obviamente, induzido, né, ou induzida a esse falso contexto. Claro, se você alegar que você cometeu esse erro, né, que você foi levado a isso, a criar aquela falsa perspectiva, aquela falsa ilusão, você acabou acreditando nessa situação, obviamente que você pode também ingressar com pedido de anulação perante a via judicial competente. Só que no caso do erro, esse pedido teu de anulação, né, que você criou essa falsa situação, você imaginou este contexto, mas na verdade não foi esse verdadeiro contexto, você tem um prazo, tá, gente, de até 3 anos, 3 anos para ingressar com pedido de anulação. A contar de onde, professor? A contar também do ato de celebração, né, gente? A partir do momento que você imaginava que o fulano fosse realmente fulano, mas na verdade não era, tá? E aí, obviamente, você vai ter que buscar o auxílio da justiça. A lei leva em consideração justamente a data precisa da suposta situação cometida, né? O erro, na verdade, considera isso, o prazo propriamente dito, a levar em consideração a realização daquele falso contexto, daquela falsa ilusão, daquela falsa percepção. Mas aí nós consideramos o prazo de 3 anos para o erro, tá? Considerando também o ato de celebração realizado de uma forma equivocada, tá? As situações de erro, também a exemplo da coação, é uma ação personalíssima que somente compete àquela pessoa que foi, né, que praticou esse erro, que foi induzida, né, a vítima, tá? Aquela que imaginava o X, mas na verdade aconteceu a situação Y. Então, quem realmente cometeu esse erro, quem levou a acreditar nesse contexto, nessa falsa realidade, somente esta pessoa deve ingressar com pedido de anulação em até 3 anos, a contar justamente da realização desse ato equivocado, que no caso foi a celebração do casamento, tá? As situações exemplificativas, né? Mas obviamente que a lei ela já remete, né, justamente à redação do artigo 1557, tá? Depois até te convido a ler o conceito do erro conforme a regra lá do artigo 1556, o conceito de erro, tá? Falsa situação, você leva a crer aquele falso contexto, tá? A pessoa é induzida a realizar um ato que indubitavelmente cria aquela falsa perspectiva. Aí você acaba realizando esse ato, tá? Você acreditou que fosse da forma A, mas na verdade não foi. E essas situações de erro, tá, que eu coloquei aqui no teu material, estão prescritas aqui na redação do artigo 1557, que é uma situação também que acontece muito no nosso cotidiano, tá? Passivelmente, é perfeitamente possível a gente, principalmente aquele que foi induzido ao erro, aquele que cometeu esse erro, a realizar, tá?
Observamos aqui essa redação do artigo 1557, que eu acho bem curioso, né? Olha o que está dizendo o artigo 1557, só por curiosidade. Considera-se erro essencial, né, que é um vício do negócio jurídico, sobre a pessoa do outro cônjuge, né? O cônjuge induziu o outro a acreditar aquela falsa realidade. Inciso primeiro, está dizendo o seguinte, ó. No que diz respeito à sua identidade, à sua honra, à sua boa fama, sendo esse erro tal que o seu, né, conhecimento ulterior, ou seja, logo em seguida, torna insuportável, né, gente? A vida em comum do cônjuge enganado. Olha só o erro, engano, né? Um cônjuge enganou o outro, que tornou insuportável essa situação a partir do momento que aquele cônjuge enganado tomou conhecimento dessa situação ulteriormente, ou seja, logo em seguida, esse contexto tornou-se insuportável. Não tem como a gente mais dar continuidade ao nosso casamento, porque eu fiquei sabendo da verdade. E essa pessoa, no caso a vítima, né, que realmente foi induzida nesse erro. Então, esse inciso primeiro, nós temos exemplos aqui, até coloquei para vocês, tá? Aquela pessoa que casou equivocadamente com o irmão gêmeo, achando que realmente era o verdadeiro fulano, mas na verdade não foi, tá? Eu tenho outra situação aqui, a pessoa que casou equivocadamente com um transexual, pensando que fosse ele, mas na verdade foi ela, ou vice-versa, tá? A pessoa que casou com alguém viciado em jogos de azar, gente, torna insuportável a vida comum. A pessoa é viciada, vai sempre buscar essa alternativa, então não tem como a gente dar continuidade nesse casamento. A vítima, ela vai solicitar uma anulação em até 3 anos, a contar justamente da realização desse suposto casamento equivocado, tá? O inciso segundo diz o seguinte, professor: a ignorância, né, desconhecimento total de crime antes do casamento. Antes. E por sua natureza tornou também insuportável. Ou seja, a pessoa, por exemplo, até coloquei aqui, a pessoa que não sabia que o camarada ou a camarada fosse uma traficante ou um traficante, fizesse parte de um contrabando, de um ato ilícito. Poxa vida, não imaginava que o Ari fosse assim. Por isso que eu fiquei desconfiando, que aos poucos começava muito telefonema lá para casa, alguns pacotes chegaram. E aí a Maria, para sua surpresa, descobriu, depois de casada, que eu sou um traficante de droga. Olha que coisa, né, gente? Mas isso pode acontecer. Tornou insuportável o cotidiano e a Maria quer ingressar com pedido de anulação, tá? A priori, ingressar com pedido de anulação e até 3 anos a contar da realização do casamento celebrado, tá? E se perpassar os 3 anos, teoricamente o ato tornou convalidado, é reconhecido, mas só restará para Maria uma única alternativa: ingressar com o pedido de divórcio, respeitando as regras específicas do divórcio, tá? Inciso terceiro, eu acho legal o inciso terceiro, que depois do Estatuto também das Pessoas com Deficiência alterou, né? Fez uma alteração aqui nesse dispositivo. Mesmo que a pessoa apresente uma deficiência, mas não é motivo inicial preponderante já para a gente solicitar uma anulação. Ah, porque o Ari, por exemplo, tem uma síndrome de Down, isso já é motivo para anular o casamento? Claro que não. Mas até então, do estatuto, até antes do estatuto, isso já era motivo. Olha que coisa, né, gente? Infringir a dignidade da pessoa humana só porque apresentava alguma irregularidade, alguma deficiência. Mas que coisa, né, gente? Que desumanidade, né? Ainda bem que o estatuto chegou. Não é porque você tem uma deficiência que agora automaticamente eu vou ter que anular o casamento. Para. Isso está infringindo a dignidade da pessoa humana, tá? É o que está dizendo o inciso terceiro. Por mais que, por exemplo, a pessoa tenha casado equivocadamente com alguma pessoa portadora de uma tuberculose, de uma AIDS, tá? De qualquer enfermidade que tornou, de repente, a pessoa, entre aspas, adquirir uma deficiência física, mas isso não é motivo de imediato querer anular o casamento, tá? Regra geral. Isso não é mais motivo, porque agora nós temos o estatuto. Primeiro tem que se respeitar as pessoas com deficiência, porque eu tenho uma síndrome de Down, porque sou portadora de, como já havia falado, de uma enfermidade, eu tenho uma deficiência. Então, isso não é mais motivo de imediato querer anular o casamento, tá? Agora, se continuar insuportável, se não tem como dar perpetuidade depois dos exames clínicos, periciais, que atestaram que não tem como dar continuidade ao gerenciamento dos cuidados essenciais, ter uma vida comum, realmente, tá, professor, uma situação muito grave, não tem como eu continuar com esse casamento. Abre-se uma exceção.
aí sim você pode ingressar com pedido de anulação. Então, regra geral, a pessoa que apresenta uma deficiência não é mais motivo imediato para anular, salvo mediante as prescrições médicas, periciais, as reais comprovações documentais. Aí você abre uma exceção. Depois de um aparelhamento clínico constatado, ratificado, que realmente não tem como dar perpetuidade ao contexto da convivência conjugal, aí sim, gente, a gente pode solicitar uma eventual anulação. Percebam que agora isto passou a ser uma exceção. O que até então era regra, porque eu tenho uma deficiência, eu tenho que anular, agora paramos com isso. Temos que analisar o caso concreto, temos que comprovar realmente esta situação de insuportabilidade para que aí sim a gente solicite um aparelhamento, né, do judiciário para solicitar uma anulação. Cuidado com isso, tá? Inciso terceiro, a ignorância, o desconhecimento, né, antes do casamento, de um defeito físico. Pessoa que de repente já apresentava alguma deficiência física, né? Que não tem como remediar, né? A pessoa já nasceu com esse defeito físico, tá? Que não, olha só, mesmo que apresente esse defeito físico, mas olha como veio a lei, ela veio sofrer essa alteração, que não caracterize deficiência. Ou, obviamente, por herança, tá? Capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência, tá? A priori. Isso não é mais motivo de anular, a não ser que realmente venha a ser constatado a questão da insuportabilidade. A exceção à regra, eu até coloquei aí, tá? Eu acho que eu coloquei aqui para vocês, que é a redação do artigo 1559. Eu estava olhando aqui para o material, é a segunda parte do artigo 1559. Olha o que está dizendo a segunda parte do artigo 1559. Olha lá, depois do ponto e vírgula, né? Porém, mais a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvadas as hipóteses dos incisos. Ou seja, se continuar essa insuportabilidade, não tem como a gente tornar convalidado, mesmo depois dos 3 anos, professor. Tá? Então, se eu casei com aquela pessoa com aquela síndrome, a regra geral, não posso mais anular de imediato. Agora, se de repente passar os 3 anos, regra geral se convalidou. Agora, se ficar constatada essa insuportabilidade, abre-se uma exceção. É o que está dizendo essa parte final aqui. Eu posso ainda solicitar uma anulação, desde que eu comprove realmente esta insuportabilidade, tá? Desta vida comum. Tá? Isso pode, indubitavelmente, levar a uma exceção à regra. Tá? Então, são situações excepcionais que essa última parte aí dá uma ressalva. Eu não posso convalidar, né, se continuar essa situação irregular, insuportável, mesmo que eu apresente aquela eventual deficiência, desde que fique comprovado isso, tá? Tudo bem, gente? Então, não esqueçam, nós paramos excepcionalmente hoje aqui. Não esquece, o prazo da ação de anulação por erro é 3 anos e para coação é 4 anos. Tanto para um quanto para outro, você deve ingressar com ação anulatória, só respeitando os prazos para cada um e para cada outro, tá? Então, hoje nós vamos fechar aqui nesse vídeo, né, de justificativa que eu estou informando para vocês. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a partir do inciso número 4, tá? E aí eu vou também adentrar no estudo do divórcio com vocês, tá bom? Mais uma vez, peço encarecidamente que mais tarde eu vou postar esse vídeo para vocês aí na plataforma e desde já agradeço muito pela compreensão. Desculpem pelos contratempos, mas a nossa vida é assim, né? Nós não podemos afrontar a natureza divina. Às vezes acontecem essas situações excepcionais, mas graças a Deus, a minha família, o meu genitor está bem e pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas logo, logo vai estar tudo ok. Quinta-feira a gente vai estar no mesmo horário a qual a gente sempre esteve, tá bom? Forte abraço para vocês, não esqueça de depois de assistir esse vídeo. Um abraço para todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Estou fechando agora a gravação.